Vou ver esse vídeo aqui, que eu não vi esse vídeo aqui enquanto isso, não. Enquanto não aparece ninguém. Eu acho que eu não vi, não. Gerson Saldanha, mó tempão. Porque Ty Dolla $ign ainda é uma promessa da música aos 43 anos. Pô, esse vídeo aqui eu não vi. Com certeza eu não vi. Eu dou logo aqui um Chosen Brose. Pai, fala, meu filho. Fala, meu filho. Fala, meu filho. Quer ouvir um som-chave? Tem uns aí que eu curto. Posso te passar uns nomes. Daqui a pouco nós escutamos. Deixa eu ver esse videozinho aqui que agora me interessou. Quero ver de qual é. Gerson é da hora. Dá o papo, Gerson Saldanha. Cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador, o cara que dá o nome em muitos refrões que alcançaram o topo das paradas de muitos gêneros musicais. Parece que o Ty Dolla $ign era o ingrediente secreto que as gravadoras e artistas usavam quando eles queriam um enorme hit. Hits esse tanto com ele cantando como esses aqui. É sempre feat mesmo, né, mano? Pior que é, mano. Parando pra lembrar aqui, mano. Realmente, acho que estouraram mesmo e bombaram. Foram só com feat mesmo, né? Se teve uma ou outra solo dele, eu não me lembro. Vocês estão ligados? Conhece quem é o Ty Dolla $ign? Quanto com ele compondo, como esses aqui. O cara tava presente em todo lugar. Ele era pra ser o novo rosto do R&B trap masculino da década passada e dessa agora. Mas vocês já pararam pra pensar que, diferente das participações das músicas, tudo que ele lança em carreira solo não vai lá muito bem nas pernas? I'm down to still collaborate, but I'm not gonna lie, man. After this album, after Vultures, it's like I'm starting to hate collaborating. Yeah. You know what I mean? I'm starting to fucking hate it because it's like shit just gets weird. Me diz aí se você sabe algum nome de algum álbum de estúdio do Ty Dolla $ign de cabeça. Me fala aí alguma música solo dele que tenha sido um grande hit. Mas aí fica a pergunta, por que colocaram um cara tão talentoso dentro de uma caixinha? Por que nunca deixaram ele sair de lá? Mas sei lá, será que ele tá acomodado? E não menos importante, rapaziada, por que será que aos 43 anos de idade, talvez o Ty Dolla $ign não passe de uma eterna promessa? Será que isso pode mudar um dia? É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Mas antes, fala galera! Gerson na área, se você não for inscrito aqui nesse canal, meu irmão, olha agora, se inscreve, deixa o like. Vou deixar o like agora. Vocês estão ligados que o pai aqui tem uma loja de camiseta. Tô ligado. Esse vídeo é uma... Manda um merchan pra mim, Ty Dolla, que eu deixo 13 de abril de 1980. Por aqui. Tyrone William Griffin Jr. nasceu no dia 13 de abril de 1982 em Los Angeles, na Califórnia. Mais um artista que a gente traz pra cá que tem um berço musical. Isso porque ele é filho do Tyrone Griffin, ex-integrante da banda de funk Lakeside, que era muito ligado a outra banda que também era muito famosa lá nos anos 80, Earth, Wind and Fire, que lá no passado emplacou vários hits, como a farofa September, que eu tenho certeza que você já ouviu. Ok, galera, é justo a gente falar que o Tyrone, né, o Ty Dolla, desde pequeno já sabia que ele ia pra esse ramo musical, porque ele cresceu muito sob essas influências do pai dele, da própria banda, né, Earth, Wind and Fire, que ele, ainda pequeno, em várias entrevistas, né, Ty Dolla falou que ele já teve a oportunidade de estar com esses caras e conhecer mais de perto como é que funcionava ali o rolê musical, enfim. Só que a vida reservava uma outra parada pra ele, ou ele escolheu uma outra parada pra fazer. Isso porque tanto o Ty Dolla quanto o seu irmão, que depois a gente viria a conhecer como Big TC, eles se envolveram nas paradas erradas, né? Então o Ty Dolla começou a se afiliar à gangue dos Bloods e o Big TC à gangue dos Crips. Só que nos seus tempos livres, dentro de casa, ele gostava de aprender alguns instrumentos. E a gente sabe que o cara sabe pra caramba de baixo, bateria, guitarra e teclado, fora as habilidades vocais que, mano, é uma parada à parte. Até que uma viagem pra Nova York, o Ty Dolla conheceu um cara chamado Tory e eles juntos formaram o duo Ty and Corey, no qual eles fizeram uma participação no álbum Popular Demand de um rapper de Detroit chamado
chamado Black Milk, o que deu destaque pra dupla e os fizeram assinar com uma pequena gravadora pra lançar a mixtape Raw and Begin Mixtape Volume 2 de 2008. Mas foi nesse trabalho aí mesmo que a dupla tretou e se separou, então o Ty Dolla resolveu seguir a sua carreira solo ali. Mas pouco antes do estrelato, o Ty Dolla começou a fazer parte do coletivo / produtora Drugs, né, que era a sigla pra Dirty Rotten Underground Sound, formado por produtores e músicos da área de Los Angeles. Foi nesse coletivo que ele achou a sua identidade musical, o que traria fama pro cara mais tarde. Aquele som misturando R&B sensual, mais sintetizadores da West Coast, mais baterias secas inspiradas no Mustard Wave. E aí, depois de um começo de carreira um tanto quanto frustrante, o Ty Dolla resolve fazer sua quarterbase ali em Los Angeles mesmo e circular no meio de outros produtores ali pra ele não só aprender, mas fazer aquele bom e velho networking que eu cito em todo vídeo que eu faço aqui. Um desses produtores que ele conheceu era o Fuego, que fazia parte do coletivo Drugs e chamou o Ty Dolla pra colar nos estúdios. E lá ele já chegou se destacando porque, diferente da maioria, o Ty Dolla sabia tocar instrumentos, conseguia produzir e cantar e tinha uma visão muito de arranjador, não só de beatmaker. Ah tá, eu esqueci de mencionar também, galera, o Ty Dolla era um excelente beatmaker no começo de carreira, ainda é até hoje, tanto é que ele participou de várias produções e já já a gente vai comentar sobre elas. Ele rapidamente virou um dos pilares da Drugs e começou a produzir também, mas aí agora pros artistas do underground. E foi nessa brincadeira que o Fuego fez a ponte entre o Ty Dolla e o DJ Mustard, porque eles dois eram amigos, né? Mas sobre o Mustard, eu tenho um vídeo inteiro aqui nesse canal falando sobre, contando a história dele, né? Muito antes de Not Like Us, que muita gente começou a conhecer ele a partir dali. Mas eu conto toda a história do Mustard ali. Mas é legal a gente falar sobre essa fase aí, porque são dois artistas que meio que simultaneamente ali, né? Eu acho que eu até menciono isso no vídeo do Mustard, né? Eles simultaneamente ali começaram a fazer suas carreiras de uma forma bem parecida ali, né? O network de LA que foi levando os caras, levantando até que, pô, todo mundo estourou basicamente numa época parecida. Só que o nosso Ty Dolla já tava com o nome bem forte na cena. Até que o nosso querido YG, que vira e mexe aparece aqui quando eu falo da galera de LA, ele escutou a voz do Ty Dolla em algum lugar e... Tutembuti atingiu o número 67 na Hot 100 e com esse sucesso, em 2011, o Ty Dolla resolveu lançar sua própria mixtape intitulada House on the Hill, que continha uma música chamada My Cabana, com a participação do Young Jeezy, que aí sim fez um barulho em todos os Estados Unidos e até posteriormente sendo considerada uma das maiores músicas de 2012. Mas foi nessa brincadeira que a Atlantic Records descobriu o Ty Dolla e falou: cara, olha só, vem pra cá porque a gente consegue potencializar esses teus dons ao máximo. Tipo assim, o maluco que, pô, canta, produz, toca um monte de instrumento, ele vai ser um ingrediente muito fantástico aqui pra gente e pros nossos artistas. Não sei se o Ty Dolla estava pensando só em lançar coisas com ela, mas eu acho que a Atlantic estava com planos um pouco diferentes pra ele. Mas mesmo assim, através dessa gravadora no seu início de carreira, ele conseguiu lançar algumas mixtapes, como as famosas Beach House. Mas cara, os planos eram outros. Foi nessa etapa aí que o Ty Dolla começou a canetar pra alguns outros artistas, como a música Fumble do Trey Songz. E sobre o Trey Songz eu também já falei nesse outro vídeo aqui que tá aparecendo pra vocês, mas também a gente tem que falar que o Ty Dolla teve seus próprios hits, como a música Paranoid, que tem a parceria do B.O.B. e ela é produzida pelo Mustard. E é nessa etapa também que ele assina com a Taylor Gang, do Wiz Khalifa, e ainda saiu em turnê com ele e com A$AP Rocky em 2014. Mesmo ano que ele emplacou o outro hit, que é a música Or Nah, que tem aquele remix super hypado com The Weeknd, que bomba aí até hoje. O que abriu caminho também para que o Ty Dolla lançasse o seu primeiro EP. E esse EP veio muito pesado porque ele tinha muitas participações de peso já de cara, como o próprio Trey Songz, já mencionado, como o J-Rock, o Travis Scott também tava nessa tracklist, o French Montana, ou seja, a nata, o suprassumo do rap e do trap daquela época. Só que o próprio Ty Dolla já falava em entrevistas que esse trabalho era como se fosse a prévia do seu primeiro álbum de estúdio, que se chamaria Free TC, e que em breve o pessoal ia ver o quão bom ia ser esse álbum. Só que simultaneamente a gravação do seu primeiro trabalho de estúdio, o Ty Dolla tava ralando muito como compositor e até começando a fazer alguns feats pra outros artistas. Mas assim, sobre essa parte de composição, vale a gente falar de algumas músicas que furaram a bolha, como Loyal, do Chris Brown, e You and Your Friends, do Snoop Dogg com Wiz Khalifa. Mas teve uma co-composição ali do Ty Dolla $ign que mudaria todo o jogo pra ele. E sim,
nessa composição também tem o Kanye West envolvido. Em 2014, um amigo do Kanye chamado Rick Anderson apresentou o Ty Dolla pro Kanye West, que logo convidou pra uma sessãozinha de estúdio ali. Daí eles comporam e gravaram várias músicas pro Kanye, e uma delas é a faixa Only One, que tinha a participação do ex-Beatle Paul McCartney. Mas também tinha o Ty Dolla $ign cantando ali no fundinho da música ali como um vocal de apoio. How you doing? O Kanye gostou tanto do resultado do trabalho dele do Ty Dolla junto naquela época que ele acabou por convidar ele pra poder participar de uma outra sessão de composição que ele tava participando, que no caso era da hoje ex-cantora Rihanna, que até então tava trabalhando no seu último álbum de estúdio, que veio a ser o Hentai, que sairia em 2016, mas antes disso a Rihanna tava testando alguns singles aí, lançando mesmo com um clipe assim, pra ver qual seria a pegada desse novo álbum dela. Nessa brincadeira, cara, ela lançou vários, né? Mas alguns se destacaram como o American Oxygen, o Bitch Better Have My Money e, não menos importante, 4-5 Seconds. E é essa composição aí que fez o game do Ty Dolla mudar, e eu já vou te explicar por quê. Ter três grandes nomes da música, como o Kanye, o Paul McCartney e a Rihanna, em uma faixa composta por ele, bateu diferente. E segundo as próprias palavras do Ty Dolla em entrevista à revista Complex, ele chegou a comparar trabalhar com o Kanye como ter o Michael Jackson participando do seu álbum, ou seja, ele sabia que aquilo poderia definir a sua carreira pra sempre. Eu acho que eu não preciso falar pra vocês o quanto 4-5 Seconds tocou pra caramba. Cara, se tocou tanto aqui no Brasil, imagina lá fora. A música pegou número 4 na Billboard Hot 100 e foi muito aclamada assim pela crítica. A crítica gostou muito e eu acredito que a partir dessa faixa aí que a Rihanna redefiniu ali o álbum dela e muita se tornou coisa, meio né? conceitual, igual esse Hentai dela, sacou? Mas o que importa aqui é que o Ty Dolla ficou bem orgulhoso daquilo que ele ajudou a construir, encheu o bolso de dinheiro e acabou dando uma atrasada no Free TC. Agora, eu não sei se foi o próprio Ty Dolla que fez isso ou se foi a gravadora que iria explorar um pouco mais esse talento dele. Daí, finalmente, em novembro de 2015, olha só, mais de um ano depois de ter sido anunciado, saiu o álbum do Ty Dolla $ign, o Free TC, que era, assim, uma homenagem ao Big TC, que era o irmão do Ty Dolla $ign, que tinha sido preso até então, quando ele dizia na época de lançamento do álbum, injustamente. E o conceito desse álbum era justamente isso, cara, era um conceito bem bom, que era pedir liberdade pro Big TC. Caso você não tenha visto meu vídeo que eu falo sobre o Vultures 2, eu conto um pouco melhor sobre essa história do Ty Dolla e do Big TC. Mas o que a gente precisa saber aqui é que, cara, o álbum nessa época foi um sucesso. Ele pegou o número 14 na Billboard 200. E quase que de forma orgânica, algumas músicas se destacaram bastante, como Blasé, que tinha um feat do Future e da Ray Sherman. E também Save. Além do álbum ter várias participações quentes, hypadas e que também são da área ali do Ty Dolla, como o próprio Mustard, já citado, e o Kendrick Lamar, além de grandes nomes do R&B como a cantora Brand. Beleza, Gerson, a partir desse momento, o Ty Dolla vai virar um super astro internacional. Bom, era isso que era pra ter acontecido. Isso se a gravadora não desse uma sabotada na carreira dele um pouco maior a partir desse ponto aqui. Logo após o Free TC, a Atlantic Records deveria ter empurrado uma turnê mundial no Ty Dolla $ign, escolhido vários singles fortes pra poder massificar o álbum, criado uma narrativa de astro, assim como ela fez com o Post Malone, com o próprio Wiz Khalifa, e também ter colocado o Ty Dolla em tudo quanto é talk show possível pra ele poder divulgar as tracks. E ela não fez nada disso, papai. Mano, o álbum viralizou com a crítica e com o público, e meio que a gravadora não fez muita coisa com isso, ela não soube massificar essa fama ou transformar isso em algo maior. Cara, não sei também, né? Na verdade não é... Não soube não, né? Acho que não quis, né? A gravadora não soube fazer. Eu acho que ela foi por um lado um pouco mais comercial. Beleza, o álbum do Ty Dolla foi um sucesso, ok, foi o número 14 e tal, mas olha só, se a música do Ty Dolla rende X, os feats do cara rendem 2X, 3X, 4X, 5X, e cada X é um cifrão. E não é cifrão do Ty Dolla $ign, não, é cifrão de dinheiro mesmo. Daí, meu irmão, a gente pode ter certeza que a partir desse ponto, o Ty Dolla $ign vira o funcionário musical mais requisitado do meio artístico. A Atlantic Records resolveu explorar isso ao máximo, dando hook pra todo mundo, ou seja, pontes e refrões pra todo mundo, backing vocal pra todo mundo,
composição pra todo mundo Caralho. e participação do Ty Dolla $ign pra todo mundo. E aí, cara, isso meio que criou uma imagem fatal pra um artista que tava em ascensão, mano, porque transformou o cara que é o cara das participações pra todo mundo. E, infelizmente, não o artista principal, até mesmo do que ele compõe. Agora vamos para aquele momento viagem no tempo, rapaziada, porque eu vou falar sobre alguns feats que o Ty Dolla estava fazendo naquela época, que ele era pra estar promovendo o seu álbum de estúdio até morrer. Quem aí se lembra de Gone, do Afrojack? No começo da minha fase solo. Começo da minha fase solo, eu passei por isso. Eu só fazia feat. The Blessings, do Chance the Rapper. The Shit On, da Ella May. E de Cinderella, do Mac Miller. Fora quando ele começou a se intrometer em vários outros gêneros, como a galera do pop, e ele começou a lançar várias farofas com artistas como a Charli XCX, por exemplo, mas eu acho que o maior exemplo disso aí foi quando ele participou da música Work From Home, do Fifth Harmony. Maluco, Work From Home foi um sucesso estrondoso a nível mundial. Todo mundo conhecia essa música. Ele tá tendo, você passava, tava tocando essa parada. E fora que nessa época, cara, ele não tava num pique de que ele não tava nem meio que querendo mais promover a sua própria track. Ele tava querendo promover mesmo, era o namoro dele com a Lauren Jarreg, né, que é uma das integrantes do Fifth Harmony, né, que ele aparecia com ela pra cima e pra baixo e dizia que gostava muito da girl band porque a sua filha era fã. Inclusive, foi esse o motivo aí que fez ele aceitar participar desse feat com o Fifth Harmony. Inclusive ele e a Lauren tem uma música chamada Wolves, que é, muito boa. Aí ele participou do feat até da mulher dele, mas a dele ele não dá atenção. E olha, rapaziada, isso tudo que eu te falei foi só alguns exemplos, porque o site Stereogum, ele fez uma lista das 42 músicas que o Ty Dolla $ign esteve envolvido somente nessa época aí de 2016. O maluco tá doido, o cara tava presente em muito lugar, cara. Esse tanto de música que o Ty Dolla teve que estar envolvido fez com que ele atrasasse o lançamento do seu próximo álbum solo de estúdio, que foi o Beach House 3. Pelo que eu pesquisei, rapaziada, o combinado era que esse álbum era pra ter sido lançado logo após o Free TC, quando o hype do Ty Dolla tava alto pra caramba. Só que o álbum acabou saindo só em 2017, quando mano, o hype de músicas solo ali do Ty Dolla já não tava lá essas coisas. E também parecia que o trabalho era uma coletânea de colaborações, não um álbum do cara. O público também não entendia mais. Quem era o Ty Dolla? Cantor, rapper, produtor, hitmaker, hookman? Ainda tinha essa confusão, cara. O que era álbum do Ty Dolla também, entendeu? O que era mixtape, o que era EP, ainda tinha isso, mano. Até pra fazer esse roteiro, eu tive dificuldade de poder distinguir o que era o que, mano. Porque na época era uma parada atrás da outra. E aí ele vinha lançava feat, e aí ele vinha lançava bagulho colaborativo, que daqui a pouco a gente vai falar também. Mano, era muito material que ele lançava, mas quase nunca era algo que a gente podia falar. Isso aqui é 100% do Ty Dolla. Ou seja, quase tudo aquilo que o Ty Dolla lançava, ou que ele pretendia lançar, acabava sendo ofuscado pelos artistas que ele mesmo estava ajudando a alavancar, seja com composições, com refrões, ou até com músicas completas que ele fazia participação. Tá, mas a gente parte aí pro finalzinho de 2017, que foi quando saiu esse Beach House 3, e aí, cara, o Ty Dolla fez um álbum até que legal. A crítica criticou? Problema, mas o álbum é bom, tá ligado? E teve ali uma divergência ali de conceito e tal, os caramba, mas tinha uns feats legais, cara. O negócio tava andando até que o Ty Dolla, de novo, mais uma vez a história se repetiu, participou de um monte de feats, só que dessa vez a coisa foi globalmente, em escala mundial, maior do que tinha sido anteriormente. Isso porque vários artistas passariam por cima das pontes que o Ty Dolla criou. De cara, um dos primeiros, já no comecinho de 2018, quando o Ty Dolla era pra estar promovendo massivamente seu álbum, o Post Malone lançou o Psycho, com um artista de destaque, Ty Dolla $ign. A Christina Aguilera fez o seu retorno com Accelerate. Caralho, parece que é sacanagem, né, mano? Fala aí, tá pronto? Vai começar a divulgar? Aí, manda os feats pro cara aí agora. Porra, até no gospel, o Ty Dolla tava se envolvendo quando ele fez um feat com o Lecrae na música Blessing. E ele ainda compôs a música Boss, do Jay-Z, com a Beyoncé pro álbum colaborativo dos dois, o Everything Is Love. Mas beleza, Gerson, o que será que o Ty Dolla dizia sobre ele já agora ter sido consolidado como o cara dos feats? Bom, o Ty Dolla sempre falava que os artistas chamavam ele porque sabiam que o refrão ia virar um hit. Uma frase recorrente dele aqui, parafraseada, né? Abre aspas aí, mano. Toda
Cada vez que chamam o Ty Dolla, a música sobe. Fecha aspas. Bom, ele falava isso zoando, mas ele sabia que a música, quando tinha ele como feat, ela ia ter uma outra cara, tá ligado? E isso acabou por se tornar parte da identidade pública do Ty Dolla. Porém, a identidade do Ty Dolla fora dos feats, essa aí era uma dúvida geral. Qual era o estilo real dele, fora do estilo dos outros que davam o tom da música? O que ele gostaria de passar como mensagem ele solo? Enfim, isso aí o público não sabia. Só que vira e mexe, em uma ou outra entrevista, ele falava que ele tava cansado de ser o cara chamado pra fazer hooks, refrões, pontes, chama o que você quiser. Ele não queria, tipo, ser o que o Akon era na década de 2000, sacou? Só que o Akon, diferente do Ty Dolla, né? Ele participava de bastante música, fazia bastante feat, mas ele tinha uma identidade muito bem definida, né? Era o rapper que tinha sido preso, que tinha raízes africanas ainda muito fortes ali nele, né? Ele se via também como uma pessoa outside USA, né? Uma pessoa fora dos Estados Unidos que tava fazendo carreira lá. Mano, o Akon tinha muita coisa que a gente conseguiria falar dele. Agora, se a gente parar pra pensar no Ty Dolla, o que será que a gente tem, assim, definido pra poder pensar sobre a identidade artística e pública dele? A não ser ele ser o cara dos feats. E aí ele começou a falar que ele era um cara que ele tinha muito mais pra entregar. Mas isso, tipo assim, 10 anos depois dele estourar na cena, quase, né? Ele começou a falar, não, olha só, eu sou o cara do refrão, beleza, mas eu tenho muito mais pra falar, eu tenho muito mais pra cantar, eu tenho muito mais pra mostrar. Ou seja, ele queria fazer as pessoas ouvirem os seus álbuns e seus trabalhos solo com o mesmo entusiasmo que elas escutavam seus feats. E tinha uma outra questão também que vira e mexe ele falava, era que as pessoas sabiam quem era ele, sabiam o nome dele, porque a imagem dele tinha ficado bem consolidada nas músicas dos outros. Mas assim, se fosse pra citar, igual eu falei no começo do vídeo, cita aí uma música solo do Ty Dolla, muita gente ficava como? Vendo mosca. Então, utilizando dessa estratégia aí, em 2020 o Ty Dolla resolveu lançar mais um trabalho de estúdio. E olha só o nome que ele botou, featuring Ty Dolla $ign. O conceito desse álbum é um dos mais inteligentes da carreira dele, né? E nasceu 100% do fenômeno e comentário de rede social no qual ele diz ser o rei dos feats. O Ty Dolla começou a notar que na internet sempre apareciam comentários de pique, pô, se tem um Ty Dolla no refrão, a música é boa. Pô, featuring Ty Dolla $ign, automaticamente é hit. Ou Ty Dolla tá na música, automaticamente ela vai ser boa pra caramba. E aí a gravadora percebeu isso também. Eu até acho que isso também foi uma estratégia de algoritmo também, né? Porque quando as pessoas procurarem alguma música, tipo, sei lá, qualquer coisa, feat Ty Dolla, vai aparecer o álbum do Ty Dolla. E aí as pessoas vão conhecer o quê? O trabalho dele solo. Olha que inteligente. Aqui eu achei muito bom, porque ele transformou a percepção pública em uma identidade artística pra uma era. Ou seja, o cara abraçou a piada ali e fez isso, ó, rentabilizar dinheiro. E de quebra ali entregou umas músicas bem maneiras. Fora que esse álbum também tinha um conceito de que ele foi feito como se o Ty Dolla fosse o feat de todo mundo, tá ligado? A história é que ele vira o convidado especial dentro do próprio projeto. E eu não preciso nem falar o tanto de participação pesada que o featuring Ty Dolla $ign tinha, né? É tipo, featuring Ty Dolla $ign, feat Nicki Minaj, featuring Ty Dolla $ign, feat Kanye West, featuring Ty Dolla $ign, feat Post Malone. Era nesse pique. E falando nessa questão de featurings e álbuns, é nessa brincadeira que eu queria destacar pra vocês os álbuns feat que o Ty Dolla fez ao longo da sua carreira. Como, por exemplo, o Meaty, que ele fez junto com o Jeremiah em 2018, que é um álbum conjunto que mistura R&B e hip hop, além de misturar o nome dos dois artistas, né? O Cheers to the Best Memories, de 2021, com o duo canadense DVSN, que também é um álbum colaborativo com bastante R&B aí nas ideias. E é claro, o Vultures 1 e 2, que ele fez em colaboração com o Kanye West, que isso aqui eu dispenso a apresentação, já falei várias vezes desse álbum aqui nesse canal. E recentemente o Ty Dolla $ign lançou seu mais recente álbum, chamado Tycoon, que ele já tava há meses dizendo que esse seria o álbum da sua carreira, que viria com feats muito pesados, como Travis Scott, Quavo, A$AP Rocky, e um ar de anos 2010. Pra mim, pai, esse álbum foi bom, foi legal, mas a crítica desceu o pau nele sem pena. Inclusive, eu li uma crítica aí aqui brasileira, ali, cara, da Rolling Stones Brasil, que, mano, no artigo eles escreveram que o Ty Dolla ainda tenta ser o protagonista da sua própria história, mas segue ainda como coadjuvante. Eita. Mas beleza, galera, eu acho que eu já falei bastante sobre a culpa, entre várias aspas aqui, da gravadora por ter dado uma segurada ali na carreira do Ty Dolla e ter outros planos pra ele, mas eu acho que tem outros fatores que a gente precisa colocar nessa equação pra que o Ty Dolla não fosse tão grande quanto a gente achava que ele poderia ser. Então vamos às evidências. Cara, uma delas é que o Ty Dolla, sim, ele é a cara do mano do R&B dos anos 2010, sacou? E assim, sendo também um fã de R&B, eu sei o quanto esse gênero mudou ao longo das décadas e vem mudando
falando sem precisar da década virar, tá ligado? Tipo assim, vamos pensar lá nos anos 90. A gente tinha aqueles caras lá românticos, chorosos, parará. Aí a gente pensa nos anos 2000, que tinha aquela galera que era os príncipes e princesas do R&B, que vocês devem lembrar de vários aí, Beyoncé, Usher, Rihanna, Ne-Yo, enfim. E a gente vem pra década de 2010, que tem aquele R&B que é mais festivo, que tem muitas participações com a galera ali do pop, tem aquela coisa, aquela sinergia com a galera da música eletrônica também. E a gente parte pra essa década de 2020, que a gente tem um R&B um pouco mais sombrio, vamos dizer assim. Um R&B mais introspectivo, que o pessoal fala das suas dores, que o pessoal fala das suas inseguranças, um R&B mais cinza, sacou? E nomes como a SZA, o The Weeknd, a Summer Walker, foram artistas assim que endossaram bastante isso. Então, a gente já tá nessa década de 2020, já quase mais no meio da década de 2020, e a gente já sabe que, pô, o R&B dessa etapa ficou assim. Mas o Ty Dolla, pra mim, mano, ele ainda tá um pouco preso ao R&B de 2010, a vibe festiva, as participações ele misturado com a galera eletrônica. Enfim, galera, timing e evolução também do artista deram uma ajudada nessa segurada do sucesso massivo do Ty Dolla agora, né, recentemente. Outra parada também que eu acho, cara, é o fato do Ty Dolla aceitar, também falo entre aspas porque a gente não tava lá, né, essa posição de hookman, né, de o cara que compõe, o cara que faz os ganchos, o cara que faz o refrão, o cara que canta nas músicas dos outros e às vezes nem é mesmo creditado. A gente conhece vários artistas por aí que eles não aceitam essa posição. Eles falam assim, ó, eu tenho um desenho artístico, eu tenho uma identidade e eu vou lutar por ela. Mano, o Chris Brown é um cara que, pô, é um grande exemplo disso, tá ligado? Mesmo depois de todas as polêmicas. E eu posso falar vários outros aqui, cara, até o Tory Lanez, mano, muita gente. Mas acho que o Ty Dolla meio que aceitou, tá ligado? Eu não posso também falar, aceitou, que eu tenho medo de ser injusto com o cara, tá ligado? Mas meio que ele ficou nessa posição, a gente não sabe por quê, né? Pode ser por dinheiro, ou por visibilidade, ou era a estratégia dele, enfim. Mas ele ficou nessa brincadeira aí, e aí todo mundo foi, pô, chamando ele pra... Mano, eu também não sei, né? Até por essas declarações que eu falei dele, né? Ele falou que ele tá de saco cheio de ser o cara do feat. Eu acho que meio que isso foi empurrado pra ele, sacou? Outro ponto também sensível e polêmico também, principalmente pra década de 2020 pra frente, foi essa amizade dele com o Kanye West. A gente sabe o quanto o Kanye ajudou ele lá atrás, beleza, mas eu acho que hoje em dia, um cantor ou um rapper ficar muito ligado com o Kanye West não é um sinal legal aí pro público, tá ligado? Principalmente depois das declarações polêmicas que ele andou fazendo aí ao longo desses anos. E, mano, o Ty Dolla era o cara que tava ali, ó, firme e forte com o Kanye ali, pá, tamo junto. Eu lembro que quando o Kanye se candidatou a presidente dos Estados Unidos, o Ty Dolla tava lá, mano, apoiando o cara. Fora que quando saiu o primeiro Virtuous, eu achei já estranho. Eu falei, caraca, mano, o Ty Dolla tá com o Kanye West, tipo, no álbum colaborativo, pô, tipo, sem necessidade, mano, talentoso, enfim. Outro fato também, talvez se o Ty Dolla tivesse desligado da Taylor Gang, né, e ter procurado um outro gerenciamento artístico pra ele, eu acho que ele não ficaria tão preso, assim, a essa questão mais do passado. Eu falei um pouco disso no vídeo do Wiz Khalifa, que vai aparecer aqui pra vocês também, mas o Wiz Khalifa foi um próprio exemplo de que ele foi pra frente, tá ligado? Ele se reinventou, ele se renovou, apesar de ele ainda ter muito daquilo do Wiz Khalifa da década de 2010. Então, eu acho que ele tá ali também atrelado a essa galera, faz com que ele fique muito datado, tá ligado? E sem falar da própria Atlantic Records, que, mano, tipo assim, se fosse eu e eu percebesse que eles queriam me colocar só como o cara do feat, o cara do refrão, o cara... Eu já tinha metido pad lá há muito tempo. Mas eu também acho que nem tudo tá longe de ser perdido aí na carreira do Ty. Depende, meu irmão. Quanto é que tá pingando a conta? Vai saber. Ih, muito longe mesmo. Eu acho que se ele acertar o timing de muitas coisas aí na carreira, ele pode dar uma reviravolta. Isso porque, mano, ele é respeitado por duas gerações diferentes. A geração de 2010 é uma, a geração de 2020 é outra, completamente diferente. E o Ty Dolla conseguiu ser respeitado e aclamado por essas duas gerações muito diferentes. Eu sou da geração de 2010, que é diferente da geração de 2020, que é, pô, TikTok, é parada mais rápida e tal. O meu não, o meu é umas paradas mais profundas, pô, é vídeo longo, essas paradas assim. Mas o Ty Dolla consegue ter o respeito tanto da minha galera quanto da galera que veio bem depois de mim, o que é uma coisa boa. E eu acho que ainda há tempo dele reivindicar a coroa dele de rei do R&B, assim como o T-Pain fez com ele próprio. Mas analisando friamente, o Ty Dolla é a prova que talento por si só não segura um artista e nem menos faz dele um grande astro. Contatos, timing, brand pessoal, reinvenção constante dentro de vários outros fatores são super importantes também. Então, galera, baseado em tudo que eu falei nesse vídeo, eu acho que a grande pergunta não seria por que será que o Ty Dolla não aconteceu? E sim, será que ele mesmo queria acontecer da forma que a gente imaginava? A real é que, aos 43 anos, o Ty Dolla $ign ainda é uma eterna promessa, mas também é uma eterna engrenagem que faz a música pop e o R&B moderno girarem. E novamente, se ele corrigir algumas coisas e acertar o timing, seja com o
álbum forte, seja com artistas certos, seja com o estilo certo, seja com uma identidade artística certa, ele ainda pode pegar todo esse respeito acumulado ao longo de todos esses anos e finalmente transformar tudo isso em legado. Só que até lá, galera, eu vou deixar uma outra pulga atrás da orelha de vocês. Eita, o Ty Dolla realmente é e sempre foi subestimado? Ou ele hoje é exatamente o que ele sempre quis ser? Mas agora fala aí, responde aí, quero ver o que vocês vão falar aí nos comentários. E eu acho que vocês também já entenderam que esse vídeo não é só sobre o Ty Dolla e sobre música, e sim sobre pessoas. Será que você realmente tá no lugar que você quer tá? Será que, porra, o lugar que te colocaram, você se acomodou e não quer sair de lá? Será que você se acomodou e agora tá arrependido? Ou será que caiu a sua ficha de que você pode ser subestimado e dá tempo de consertar as coisas? Enfim, são muitas coisas. Mas essa é a opinião do pai, eu queria saber de vocês. Comenta tudo aqui abaixo, rapaziada. De mais a mais, um abração do Gerson, até o nosso próximo vídeo e valeu! Ele fez um negócio do TikTok, não acredito. Mas valeu, videozão. Gerson é bravo, Gerson não.